África vamos conhecer. Bem, por que você deve inscrever no nosso canal África Vamos Conhecer? Porque aqui na África vamos conhecer a verdadeira história do continente africano. Talvez muitos não sabem que já aconteceu talvez a Primeira Guerra Mundial da África. Depois aqui no nosso vídeo vamos falar dessa primeira, que alguns chamam de Primeira Guerra Mundial no continente africano, que matou cerca de 5 a 8 milhões de pessoas, que aconteceu, né, no Congo, República Democrática do Congo. E também a guerra mais sangrenta, que alguns até consideram o genocídio, né, do continente africano, que aconteceu em Ruanda, que em 100 dias matou cerca de 800 a 1 milhão de pessoas. Aconteceu no continente africano. Também alguns talvez nunca sabem que a colonização, o país, né, o colonizador mais sangrenta, mais violenta e crime à humanidade aconteceu no Congo, né? E através do Leopoldo II, que é da Bélgica, massacrou, que cortava as mãos e os pés dos congoleses que não conseguiam, né, a cumprir a meta que eles davam para os congoleses. Então o Congo está sofrendo até hoje as consequências dos colonizadores, das lutas, né, daquela guerra que aconteceu na Ruanda e que depois aquela guerra que falam de Primeira Guerra Mundial do continente africano, e até hoje está tendo essas guerras. Então inscreva no nosso canal porque depois vamos abordar com muito detalhe sobre esses detalhes. Então vamos dar seguimento ao conhecer o nome dos países, né, do continente africano, porque é que alguns países têm esses nomes. E vamos continuar com Eswatini, né? Na última paramos na Eritreia. O que significa Eswatini ou Suazilândia, né? Anteriormente conhecida por Suaziland, hoje Reino de Swatini. Swatini é um termo pertencente ao grupo etnomologístico, né, Swati. O nome Swatini significa terra dos Swazi. A mudança do nome foi feita pelo atual rei, pelo simples fato do reino ser sempre confundido por Swaziland ou Swaziland. Razão essa que levaram o rei a mudar o nome para Swatini. Na verdade é que antes da colonização britânica chegar, o reino já tinha nome, né, como nome Eswatini. Ou seja, o país voltou ao nome anterior à colonização britânica, né? O nome foi mudado, o atual rei mudou o nome, né, para o antigo nome, que é de Eswatini. E Etiópia, por que Etiópia tem nome de Etiópia? Da palavra grega Etiopia, Altiopia, latim Aethiopia, de Etiópios, né? Etíope, por vezes, é variado por investigadores como um termo puramente grego que significa na face, warna, queimado, eito. No entanto, algumas fontes etíopes, por exemplo, o livro de Aksum, né, do século XVI e século XVII, declaram que o nome é derivado de Is, um filho de Cus, filho de Shan, que, segundo a lenda, fundou a cidade de Aksum. Há também uma opinião minoritária de alguns investigadores que a palavra grega a Etiópia deriva de uma palavra local antiga que significa incenso ou bom, reinterpretada pelos gregos. Então, basicamente, essa aqui é a narrativa sobre
o nome da Etiópia, um dos países também que fica na África. Gabão. Por que Gabão tem nome de Gabão? Gabão é um termo que refere ao estuário, né, do Como, que significa manto. Como é, na verdade, um rio que nasce na Guiné Equatorial, na parte sudeste do Planalto de Waleunten. No entanto, grande parte da sua bacia hidrográfica está no território do Gabão. O maior afluente no rio Como é o rio Mbeya. A zona sul desse país era parte de um dos maiores impérios de África, o Império do Congo, na qual tinha a sua capital, Banza, Congo, na zona norte de Angola. Depois vamos falar sobre os impérios, né, que tinham no continente africano. Império do Mali, Império do Congo, Império do Songhai e assim por diante. Inscreva no nosso canal, porque aqui você vai conhecer a verdadeira história do continente africano. Gâmbia. Gâmbia nomeado após o rei Gâmbia, cuja origem etimológica, né, pode vir de uma palavra em português, câmbio, referente ao comércio, ou do mandinka, cambra, camba, referente ao rio. Então, essa aqui é o significado atrás do nome Gâmbia. E temos, né, Gana, ou Côte d'Or, antigo nome colonial. Gana. O termo do Gana era o Soninke, Nuana, que significa herói ou rei guerreiro, e era o título atribuído aos reis do Império do Ghana. Tinha o nome de Côte d'Or, de acordo com a grande quantidade de ouro encontrado no país pelos colonos europeus. Então essa é a narrativa atrás do nome Ghana, que também fica no continente africano. E temos Guiné, né? É derivado do termo berbere, Akal Guinéen, que significa terra dos negros. O termo Guiné foi usado pelos europeus para descrever as regiões costeiras da África Ocidental habitadas pelos povos negros. Então você vai ver que no continente africano tem muitos guinés. Então algumas fontes vão falar que eles colocavam esses guinés para representar que essa tal parte é tipo terra dos negros, né? Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Guiné-Conakry. Então são basicamente, né, partes que eram consideradas terra dos negros, né? Essas Guinés que existiam. Então vamos para o último país, né? Para o vídeo não ficar muito longo, vamos para Guiné-Bissau, que é um país também na África Ocidental, e Guiné Equatorial, né? Então vou tentar juntar basicamente isso, uma vez que todos são guinés. Por que Guiné-Bissau e Guiné Equatorial têm esses nomes? Embora o nome Guiné, o nome da Guiné-Bissau tenha sido imposto a esta região pelos europeus, pode ser considerado como de origem africana. A palavra Guiné é, segundo alguns autores, a transformação das palavras Guinea ou Ginewa, pelas quais os mercadores mouros com os quais os exploradores portugueses foram em relação aos reinos subsaarianos. Outra etimologia que não é necessariamente incompatível com a anterior deriva do nome da Guiné, como o do antigo Ghana, da palavra berbere, Akal Inguanuen, ou Aguinoite, terra dos homens negros.